Hoje eu vi Homem-Aranha através do Aranhaverso, a sequência do primeiro filme do Miles Morales. E afinal de contas, é bom? Fala galera, que assiste o canal Luiz na área, eu tô aqui pra comentar sobre o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. O novo filme aí da Sony, da animação lá do universo do Miles Morales. Você é fã do personagem, fã do filme, não pode esquecer do seu like embaixo. Se inscreve no canal porque toda terça e quinta vídeo da Cultura Pop é aqui. Bora! Bom, vamos já começar pelas explicações, né? Eu passei algumas semanas sem postar vídeo porque eu tava em obra nesse quarto que vocês estão vendo agora, que vai ser o meu novo estúdio. Tava tendo algumas obras aqui em casa, eu tive que me mudar de quarto e por isso que não tava tendo vídeo, tava tendo muito barulho de obra e não tava conseguindo, né, parar pra gravar por conta disso tudo. Então assim, agora a gente já vai voltar a postar os vídeos normalmente, toda terça e quinta, e me acompanha nas redes sociais, porque sempre que tiver alguma alteração, eu vou estar falando por lá e os arrobas aqui estão na descrição, enfim. Beleza! Cara, sim, é muito bom. É o melhor filme, na minha opinião, do Homem-Aranha e um dos melhores filmes de herói já feitos, de verdade. Que bom. Assim, o meu filme favorito, ele continua sendo Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, porque ele é um grande filme-evento. Ele tem diversos, ali, questões de roteiro, conclusões e tudo mais, mas ele ainda assim continua sendo o meu filme favorito por ter reunido pela primeira vez os 3 Homens-Aranhas. Isso pra mim é muito marcante. Mas como filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso é muito, mas muito melhor. O roteiro é mais bem lapidado, a história é melhor contada, a história, inclusive, é melhor, sabe? Eles escolhem um jeito de contar a história desse segundo filme e desse, querendo ou não, entre aspas, universo, porque mexe realmente com todo o universo da Sony de uma forma diferente que é muito boa. Ele é atrativo. Você fica preso em todas as partes do filme, pelo menos na minha opinião. Bom, enfim, eu esqueci de fazer um breve adendo, mas esse vídeo vai conter spoilers. Mas antes dos spoilers eu vou comentar. Ó, a partir daqui tem spoilers. Mas por enquanto você pode ficar despreocupado que não vai ter. Okay. Cara, é um filme de 2 horas e 20 minutos de duração que particularmente eu não vi a hora passar. De verdade, por mais que eu tenha ficado um bom tempo no cinema, eu peguei a primeira sessão do dia, a sessão de 1 hora, e saí lá pras 3 e tantas. Você não vê a hora passar. Porque a história do filme, ela te capta tanto, ela te captura tanto que você fica, cara, preso. Você de verdade não vê o tempo passar. Pra quem gosta do Homem-Aranha e gosta desse universo de herói, gosta dos personagens que estão na tela, você de verdade não vê o tempo passar. E eu arrisco dizer até pra quem não gosta desse universo de super-herói, porque o filme é realmente muito interessante. Um dos desafios que esse filme teria era englobar todos os personagens que poderia ter aquela Sociedade de Aranha, e ainda assim, cara, porque ele é o filme que mais tem personagens, se eu não tô enganado, já feito, tipo, de todos os filmes de verdade, e ele teria esse desafio de enquadrar todo mundo inteiro e tudo mais, não ficar ruim na animação e tudo mais. Ele cumpre essa missão com louvor, na minha opinião. Ele faz diversas referências a vários Homens-Aranhas que a gente já conhece e que a gente sabia que ele ia fazer por conta dos trailers que a gente já tinha visto, de Homens-Aranhas que a gente conhece, que a gente não conhece, que a gente já tinha visto em outras mídias, e ele consegue muito bem. Ufa. Esse filme ele te prende em tudo. O arco emocional do filme, ele realmente te prende. Ele passa a questão da seriedade, do porquê daquilo tudo tá acontecendo, o motivo, os porquês, enfim. Ele te prende. O arco emocional, o arco dramático do filme, as piadas não estão fora do tom, elas não atrapalham os momentos dramáticos, pelo contrário, elas servem, claro, como alívios cômicos e funcionam. Na minha opinião, a maioria das piadas, se não todas as piadas funcionam. E, cara, os momentos dramáticos, realmente, eles são emocionantes. Que lindo, cara! As surpresas, as reviravoltas, os motivos que fazem os trailers acontecerem e o próprio filme acontecer, né, diga-se de passagem, eles fazem sentido. Eles não são só uma parada jogada ou só uma conclusão fácil de roteiro que o roteirista precisou ligar 2 pontos para contar um tipo de história que já estava pré-determinada antes. E, assim, fazendo até uma crítica ao universo cinematográfico da Marvel, que por mim foi muito elogiado ao longo de muitos anos, e o universo da Sony muito criticado. Esse filme, ele não precisa, ele não se locomove com uma forma de contar uma história puxada para um outro filme, por mais que tenha um filme que vai vir em sequência. Ele não é um filme só para ter um outro filme, para ter um outro filme, um outro filme, um outro filme. A história desse filme, ela consegue se contar muito bem, por mais que ele aponte para uma sequência no futuro que eu não vou comentar
nessa parte ainda sem spoilers, o que acontece. Okay. O bom desse filme também é que ele consegue desenvolver arcos que no primeiro filme ele não tinha conseguido. Se no primeiro filme as outras versões de Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas tinham aparecido e elas não tinham sido tanto desenvolvidas, elas só tinham aparecido e mostrado quem são, nesse filme a gente conhece um pouco mais da história de alguns personagens que apareceram no primeiro filme. No primeiro filme a gente conheceu muito a história do Miles, que era o protagonista do filme, além da história do Peter Parker, que a gente mesmo já conhece. Mas nesse filme a gente tem a explicação de o que aconteceu com alguns outros personagens. Isso é muito legal. A história, ela começa de uma forma diferente. Você acha ali que esse filme, assim que você entra na sala, né, é um filme só do Miles, e você descobre que ele não é só um filme do Miles, ele é realmente um filme de Homem-Aranha, e você vai compreender os outros contextos que os outros vivem. Legal! Uma questão também muito importante seria trabalhar o multiverso, já que o multiverso da Marvel está sendo totalmente ligado agora nesses novos projetos e tratado, ele é o tema central dessa nova saga. E o que esse filme poderia fazer para se correlacionar com os filmes da Marvel, já que a gente viu em Sem Volta para Casa outros personagens que eram da Sony, tipo o Homem-Aranha do Tobey, do Andrew, e o Venom também, por exemplo, aparecendo no universo do Tom Holland. A gente vê o Miguel O'Hara, que é o Aranha 2099, que é o cara que tá ali por trás da Sociedade Aranha. Acho que isso não é um spoiler, porque isso passou nos trailers, né? Enfim, a gente vê que ele dá uma explicação, dá um sentido para aquilo tudo, e como ele mesmo menciona nos trailers, ele faz essa referência aos eventos acontecidos lá em Sem Volta para Casa. Esse filme ele te dá um contexto, assim, sabe, do multiverso e o porquê das coisas terem que acontecer. A partir daqui vai ter spoilers, então se você não gosta de spoilers, tem outros vídeos aqui no canal, continua com a gente, mas se você não liga, continua nesse vídeo. Beleza! Bom, esse filme, vamos voltar um pouco do início, né, ele já começa com a história da Gwen, cara, e é uma parada que eu gostei muito de ver, porque por mais que eu conhecesse a história dela nos quadrinhos, que o Peter Parker dela era o Lagarto, que na verdade o nome dela não é Mulher-Aranha, é Aranha-Fantasma, e nesse filme ela é Mulher-Aranha, enfim, é muito legal ver a história dela ser trabalhada logo de cara, porque as primeiras cenas não são do Miles, são da Gwen, e é muito legal ver a Gwen contando a história dela, assim, de como aconteceu o acidente com o Peter Parker, da procura do Capitão Stacy sobre a Mulher-Aranha, né, e também do relacionamento do Peter, da Gwen e da Tia May com o próprio Capitão Stacy. Eles viviam basicamente em comunidade, em uma família. Quase que não sai essa palavra. É verdade. Então é muito legal ver essa contextualização da personagem da Gwen. É realmente muito interessante conhecer um pouco mais da personagem, entender os propósitos dela, até pra fazer um pouco mais de sentido nesse filme. Cara, a trama central desse filme, se assim, que a aranha que picou o Miles era uma aranha de um outro universo, do universo 42, e o Miles ser a anomalia central, assim, a anomalia primordial, e por isso que ele não tá na sociedade dos Homens-Aranhas, não só faz sentido, como é muito legal de ver isso ser explorado. Eu não tinha particularmente visto isso nas HQs, por mais que eu não conheça tantas assim, visto essa interpretação, essa adaptação dessa forma, sabe? E é muito legal, faz muito sentido, assim, eles terem um pouco desse olhar, sabe? Para o Miles ser meio que uma anomalia grande, mas ainda assim ele ainda existir. Enfim, é muito interessante essa trama, sabe? O Miles, ele desde o primeiro filme, ele não era para ter sido picado pela aranha, porque ela era de um outro universo, que não tinha Homem-Aranha. Enfim, cara, é muito interessante saber também que o próprio vilão do filme, Spot, o Mancha, ele também tá conectado com o Miles desde o início lá do primeiro filme, já que ele era um dos cientistas que trabalhou lá pro Rei do Crime, pra Alchemax. Bem louco! Então assim, eles tiveram um trabalho muito bom de ligar todos esses pontos, de ligar todos esses detalhes, de ligar o Homem-Aranha do Miles Morales com o Mancha e o Mancha com todo o universo, o multiverso cinematográfico da Sony ali, da Marvel. E cara, quando... É um show de referências esse filme. Ele mostra diversos e diversos universos diferentes. O Homem-Aranha da Índia, a Gwen-Aranha, mostra o universo da Gwen-Aranha e vários outros universos. Mostra diversos personagens, mostra versões dos Homens-Aranhas que a gente viu nos desenhos. O Homem-Aranha que passava na TV Globinho, o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha do desenho, que foi cancelado, que é um dos maiores, assim, não arrependimentos da minha parte, porque não foi eu que cancelei, mas era um dos desenhos que eu mais gostava quando eu era pequeno, então assim,
Eu revi esse desenho até há pouco tempo, inclusive. A gente vê diversos e diversos aranhas conhecidos, vê diversos Homens-Aranhas que a gente conhece pelas HQs, mas não tinham adaptações ainda para as telas, tipo o Ben Reilly, por exemplo, ou o Aranha Punk, e conhece essas personas desses personagens e vê que eles não só fazem sentido com as personagens deles dos quadrinhos, mas que eles também são muito bons do jeito que foram adaptados para as telas. É claro. Então, assim, não são só adições por adições, não são só personagens jogados, não são só versões diferentes para dar uma coceirinha no coração do público, sabe? Não é uma parada, tipo assim, só joga fanservice. É uma parada que, tipo, faz sentido pra história e não só faz sentido, mas como também é um bom aditivo pra história. É verdade. O filme não tem cena pós-crédito, também porque ele termina diretamente apontando para a continuação do filme, já que o Miles está preso no universo onde aquela aranha que picou ele saiu, que seria o universo 42, ele, se eu não me engano, é do 1050. E nesse universo, o interessante também a saber é que o Miles é o Gatuno, cara. Quem morreu nesse universo não foi o tio dele, o Prowler, o Gatuno. Foi o pai dele, foi o Capitão Morales. Então, assim, é muito interessante ver o que eles estão fazendo com esse personagem. Certamente que sim. E, cara, o show de referências que eu falei aqui é impressionante. O Childish Gambino aparece como Prowler, preso ali na Sociedade dos Homens-Aranhas. Aparece diversos Homens-Aranhas, enfim. Aparece cenas do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Aparece cenas do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Aparece cenas dos quadrinhos, inclusive, do Capitão Stacy, senhorzinho, salvando ali uma criança. Aparece diversas cenas que são ao longo de todos esses anos de Homens-Aranhas que a gente teve na cultura pop em geral. Isso é muito legal. O Homem-Aranha do jogo, inclusive, aparece renderizado como o gráfico do game, por exemplo. Isso é muito interessante também de se ver. O Childish Gambino, que eu falei que ele aparece como Prowler preso, ele não aparece só como um desenho. Ele aparece tipo live action mesmo, tá ligado? Isso é muito interessante também de ver. Ah, eu tinha esquecido o nome do ator. É Donald Glover. Por isso que eu tava chamando ele pelo nome de rapper dele. Mas é o Donald Glover que aparece como Prowler. Bom, ele faz menções ao Homem-Aranha do Tom Holland, como a gente já tinha visto nos trailers mesmo. E, como eu falei, aparecem cenas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Inclusive, cenas essas que são cenas meio que correlatas, sabe? Tipo, que são acontecimentos, como o próprio Miguel O'Hara fala, são acontecimentos canônicos na vida de todos os Homens-Aranhas, que são as mortes de alguns capitães. O Capitão Stacy no universo do Andrew Garfield, entre outros capitães, enfim. Mas é um momento, por exemplo, que aparece uma das cenas do Andrew Garfield. E é muito legal de ver. Bom, mas, cara, enfim, esse filme certamente entrou pra uma lista dos meus filmes favoritos. Deve estar ali no top 5. Ele é incrível, eu me amarrei, eu fiquei igual criança na sala de cinema e eu super te indico assistir. E você, cara, você viu o filme? Gostou do que viu? Ainda não viu? Tá ansioso pra ver? Deixa nos comentários, não esquece do seu like, se inscreve e se liga porque terça-feira a gente volta. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima. Tchau.